Sejam todos e todas bem-vindos. Nós estamos dando continuidade aqui a mais ao Paraíba Sim, dessa quinta-feira, 6 de julho de 2023, né, tratando de diversos temas aqui hoje. A chegada de Lula ao Mercosul, tratamos da questão dos investimentos no Brasil e nós estamos já linkados aqui com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, Nil Carreiro, que vai conversar conosco um pouco sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que terminou modificando ali toda a estrutura da lei que aprovou o piso de enfermagem. Milka, boa noite, seja muito bem-vinda. Aqui é o Paraíba Sim. Boa noite a todos que estão nos assistindo e que provavelmente podem assistir depois, né? Que você vai deixar gravado. Estou à disposição aí para qualquer eventual dúvida ou pergunta se você tem a fazer. Milka, a lei 14.434 de 2022 foi uma lei aprovada no governo anterior. Essa lei ela veio com uma dificuldade que era não ter ali a destinação de onde seriam os recursos que pagaria o piso da enfermagem, né? Você acompanhou toda essa trajetória, onde você participando de movimentos, de movimento de rua, ida a Brasília, reuniões, etc. E terminou que agora, em 2023, aprovaram a PEC, né? São duas PECs que aprovaram uma PEC, e essa PEC possibilitou aí a destinação de recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem. E aí, fala um pouco dessa trajetória da lei até chegar ao Supremo Tribunal Federal para que o nosso internauta compreenda. Olha, Edson, essa não só a lei, né, mas a luta da enfermagem de toda uma categoria, mais de 30 anos, salarial, pela jornada justa, por melhores condições de trabalho, é uma luta que já vem há décadas, né? E teve a pandemia, e nessa pandemia foi onde teve o maior reconhecimento da sociedade para esta categoria, que foi tão essencial na pandemia, no combate a essa pandemia, que não faltou com a sociedade brasileira. E teve uma pessoa que foi o senador Fabiano Contarato, que fez uma lei e que teve uma boa acolhida dentro do Congresso Nacional, né? Devido a vários motivos, um deles foi essa pandemia, mas outros também não posso deixar aqui de falar que foi também um momento oportuno de eleição, né? A verdade é essa, né? Mas passou. Mas passou devido a muita mobilização de toda uma categoria em rede social, uma mobilização também dos profissionais nas ruas, e essa lei passou. E teve algumas fragilidades. E uma das fragilidades dela era que ela precisava ter fonte de custeio. Então, foi votado fonte de custeio, foi colocado 2 emendas constitucionais para que ela tivesse maior segurança jurídica para o setor público. Então, veio o setor privado e entrou com a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e ela foi suspensa. Aí, depois de muita batalha, de muita coisa para que essa lei pudesse estar em vigor, foi quase um ano, né? Foi de setembro, né? Foi finalzinho de agosto, foi que ela foi suspensa? Isso. Foi 27 de agosto. 27 de agosto, e era 60 dias, né? Deu 60 dias para o Estado e os municípios passarem informações, e desses 60 dias passou para 120, 160, e a gente chegou, como você disse, 10 meses, né? A gente está em julho. Aí, assim, o que é que acontece? O setor privado foi que entrou pedindo a inconstitucionalidade. Depois, vários estados e municípios foi dizendo que não tinha condições de pagar.
E aí, quando saiu essa suspensão, né, o governo mostrou as fontes de custeio, separou 7,3 bi para pagar o piso. Os prefeitos e governadores espernearam e disseram que ainda não tinha condições de pagar porque era insuficiente. E assim a gente vê que falta, como sempre, vontade política, né, para que isso aconteça, para que os profissionais possam ter a dignidade nos seus salários. Bom, aí o Supremo Tribunal Federal vai votar a DIN 7222, que é a ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada, e aí a lei originalmente ela foi completamente modificada, né, Nilka? Esse que é o problema, né? A gente sempre aprendeu, né, em toda a história do Brasil, que os poderes eles eram harmônicos e não poderia ter interferência de poderes. Eu sempre aprendi dessa forma e é o que está dentro da Constituição, que não pode haver interferência de poderes. A Justiça, né, que é o STF, está lá para julgar, não está lá para legislar. E foi o que ele fez, transformou a nossa lei, pelo menos não foi no pior cenário, mas transformou a nossa lei com carga horária específica, transformou a nossa lei também para... alguns entendem que foi para remuneração, eu já não entendo que foi para remuneração, mas, enfim, até a própria decisão está meio confusa, porque se você levar o entendimento do privado, ele não vai estabelecer jornada. Ele diz que o privado é para pagar, conforme a lei, por 60 dias, se não houver acordo com os sindicatos. Então, assim... Eu vi a decisão, me debrucei um pouco sobre a decisão, né? Inclusive eu fiz um vídeo ontem sobre isso, mas a gente percebe o seguinte: primeiro que a gente sabe disso, que a gente milita há muito tempo na enfermagem, a gente sabe que a gente tem diversas cargas horárias na enfermagem, né? Então, nós temos diversas prefeituras, estados, né, município, estado, fundações, cada um que contratou com carga horária diferentes. E aí você tem em um lugar 20 horas, você tem em outro 25, você tem em outro 30, você tem em outro 40 horas. 44 horas eu não tinha visto ainda, eu não vi nenhum contato público ainda de 44 horas, a não ser nas empresas, né, como a EBSE, eu acho que a EBSE contrata com 44 horas, com o regime seletista, não 40 horas? 36. 36, né? Mas o regime lá é seletista, então... mas é 36 horas. Pronto. Então, aí você tem 36 horas, você tem iniciativa privada com 44 horas, pelo regime seletista, e você tem uma miscelânea muito grande de carga horária. Na sua visão, você não acha que o superior, o STF, ele, para estabelecer ali o princípio da equidade, ele não teve que estabelecer um regime de horas, não, para fazer esse pagamento? Porque você imagina, pensa comigo, uma pessoa que trabalha 20 horas, a gente tem contrato de 20 horas, enfermeiro que trabalha 24 horas, receberia pelo piso 4.700. Um enfermeiro que trabalha em iniciativa privada ou trabalha na administração pública com 40 horas e receber os mesmos 4.700. Aplicar essa igualdade a essa forma desigual não seria uma aplicada desigualdade? Olha, de acordo com algumas decisões que a gente tem, que a gente vem acompanhando em outras esferas e outras categorias, né? A gente sabe que ia ser difícil essa situação por diversas cargas horárias que tem. A gente, enquanto sindicato, não defendia que para quem trabalhasse 20 horas recebesse 4.750, para quem fosse 24, 4.750, para quem fosse 30 horas, 4.750, eu defendia a proporcionalidade para cima. O menor seria 4.750. Então, 20 horas receberia 4.750, para cima recebia adicional a isso.
Eu iria para 30. Eu iria fazer o cálculo em 30 horas, né? Para quem trabalhasse 30 horas, 4.750. Para quem trabalhasse 36, Inclusive, é uma luta histórica nossa, 30 horas, né? A gente já foi em diversos movimentos. Levando como base a luta da nossa categoria por 30 horas, ia ser baseado nisso, né? Inclusive pela lei como estava antes, né? A lei como estava antes estabelecia a jornada de 30 horas, né? Aí negociaram o valor e, graças a Deus, sindicato da Paraíba, alguns outros sindicatos de outros lugares do Brasil não aceitaram essa negociação, que foi feito através do sistema O sistema que você se refere é o sistema COFEN, Conselhos Regionais. Isso, que foi feito essa negociação para que baixasse o valor do piso e retirasse a carga horária, né? Baixasse o valor do piso de 4.700 e retirasse, não? De 7 mil e pouco que estava. Sim, de 7 mil, porque tem projeto de lei que é 7 mil e pouco. São 14 projetos de lei que estabelecia piso salarial. O projeto original de Fabiano Contarato era que o piso seria 4.700, ou 7 mil e alguma coisa. 7 mil e fração. Então, esse valor foi negociado com a senadora Elisiane Gama, né, para que o piso pudesse passar, avançar, né? Então, foi negociado com negativa dos sindicatos, mas avançou. Então, quando avançou, nós tivemos que aceitar, né? Caminhar com ele. Caminhar com o que tinha. Mas, assim, sabia que o que viesse depois, quem ia resolver, digamos assim, os imbróglios que a lei estava causando, seriam os sindicatos. Porque os sindicatos é quem tem, quem pode trabalhar em cima de salários de jornada a sindicato. Agora a gente tem duas situações agora. Uma situação para o setor público e uma situação para o setor privado. A situação do setor público, o governo vai fazer o repasse de recursos, não o repasse de recursos, mas o repasse de recursos complementar. Então, cada estado mandou até o final do mês de junho o seu quadro de profissionais de enfermagem contratado, e aí o governo federal garantiu que vai passar, inclusive ontem, na 17ª Conferência de Saúde, o presidente Lula garantiu que passaria essas informações, passaria esses recursos retroativo a mês de maio. Na iniciativa privada, a decisão do STF definiu que a iniciativa privada, a partir da publicação da decisão, teria 60 dias para fazer acordo coletivo. E aí, os sindicatos, né, com a iniciativa privada, fazem esse acordo coletivo. Nesses 60 dias, se nenhum acordo fosse feito, passava a vigorar a lei. Como é que você já está pensando nessa negociação como sindicato de enfermeiros da Paraíba? Já está pensando nessa negociação? E se você tem alguma informação sobre o sindicato dos técnicos, porque eu não sei se aqui vai ter essa possibilidade, né? Porque a iniciativa privada aqui, eu não sei como é que ela vai negociar com o sindicato dos técnicos, que talvez não tenha sindicato apto a negociar. Tem sindicato dos técnicos, sim, da iniciativa privada, que é o Sindesep. Os técnicos da iniciativa privada. O sindicato dos enfermeiros está aberto para negociar. O Sindesep é dos empregados em estabelecimento de saúde, né? Privado. Não, é o sindicato de empregados de estabelecimento de saúde privado, né? Isso. Não é só de técnico, não, né? São outros... Todas as outras categorias que não tem sindicato próprio. Uhum. Aí o seguinte, o sindicato está aberto a conversar. Negociar, não. Negociar, quem negocia, quem vai aceitar ou não qualquer negociação vai ser os profissionais. Então, eu estou aqui, enquanto sindicato, para conversar com
as instituições, receber as propostas e passar para a categoria que vai decidir. Milka, eu sei que você está na rua aí, eu estou vendo aí que está passando os carros atrás de você aí. E eu estou com cuidado em você também. Embora eu esteja muito distante, mas eu estou com certo cuidado aqui, com certa preocupação. A gente vai voltar a conversar sobre esses temas depois, né? Hoje você traz essas pinceladas e eu queria só que você finalizasse aqui a nossa conversa falando um pouco se há possibilidade dos profissionais, de forma individual, fazer esses acordos com os patrões, tendo em vista que a reforma trabalhista permitiu os acordos individuais. Como é que você vê essa questão? Recentemente teve até uma decisão que vale os acordos individuais, né? Mas a decisão do ministro, ele fala em acordos coletivos com os sindicatos. Os profissionais, eles não são sindicatos. Então, eu creio que não vale o acordo individual. Mesmo que a empresa... Neste caso, você acha que não vale o acordo individual? Não, porque não, nesse caso eu acho que não vale. Amanhã, inclusive, nós vamos ter uma reunião às 10 horas com todos os jurídicos dos sindicatos de todo o Brasil que são filiados à Federação Nacional dos Enfermeiros, para a gente chegar a um entendimento, né? Porque a decisão tornou tudo confusa. Vou receber só por 44 horas, os empregados públicos é que estão com maior angústia por isso. Então, nós estamos amanhã tentando chegar a um entendimento para que a gente possa esclarecer também a categoria sobre todas as dúvidas, né? Que nós também, enquanto sindicato, temos, né? Nós não temos o saber completo. Com certeza, com certeza. Então, amanhã eu fiquei sabendo hoje, através de alguns colegas que militam aí no mundo jurídico, que as mesmas entidades que entraram com a DIN vão entrar com um novo recurso contra a decisão do STF em razão dos 60 dias aí do pagamento obrigatório se não houver acordo. Isso indica para a gente, estou trazendo essa informação só para dizer que isso indica para a gente que a celeuma em torno da lei do piso ela não vai parar com essa decisão, ela vai continuar. Muitas outras questões precisarão ser resolvidas, né? E a gente, como você diz, é continuar mobilizado e na luta. Isso. Chamar a categoria realmente, porque assim, para o setor público já está mais ou menos resolvido e pacificado. O que resta é o setor privado. Antes era o esperneio do setor público dizendo que o dinheiro não dava, né? Aí agora chegou uma oportunidade... Em relação ao setor público, não sei se você leu a decisão na íntegra, mas tem uma parte lá da decisão, o ponto, acho que é o ponto 3 da decisão, que diz o seguinte, que em tese ele vai dizer o seguinte, se o governo não repassar os recursos para os municípios e para o Estado, fundações públicas, aqueles entes que estão lá no... Paga no limite do recurso. Do limite do recurso. Se não tiver o recurso, esses entes solicitarão recurso ao governo federal. E o governo federal vai tirar esse recurso das chamadas emendas parlamentares. Se o recurso das emendas parlamentares estiver acabado, nós, os profissionais, ficaremos sem receber. É mais ou menos isso, foi isso que eu entendi. Mas é isso mesmo. É maldade por cima de maldade. Pois é. Milka, mais uma vez eu te agradeço pela tua disponibilidade, tá? A gente volta a conversar com o tema com mais propriedade, com você no lugar mais adequado, o lugar que você está não está muito adequado, então, né, e pelo avançar da hora também, tá certo? Eu agradeço a sua disponibilidade. Se quiser deixar um recado aí para os internautas, para os profissionais de enfermagem, fica à vontade. Pronto, a gente, enquanto sindicato, né, enquanto militante, enquanto também profissional que somos, né, da enfermagem, queremos nos colocar à disposição de toda a categoria para também tirar dúvidas, para estar à disposição de toda a categoria, principalmente nessa luta, principalmente nessa angústia, para estar perto, né? Dizer que
nós também fazemos parte da luta, nós somos profissionais também e passamos também por aquilo que você passa, né? De angústia, de adoecimento. Incertezas. Então, assim, a gente está junto. A gente está junto de vocês em toda e qualquer circunstância. Sempre vou defender o trabalhador, sempre vou defender o profissional de enfermagem, porque a gente sabe o que nós passamos no dia a dia, quando a gente é desvalorizado. Então, a gente está junto para o bom e para o ruim. A gente está junto para tudo. Milka, muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo encontro. E eu só queria dizer que foi bom te ver de novo, tá? Um abraço. Para outro, tá? Tchau a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, você está aqui na TV Roda de Conversa, no Paraíba Sim. Estamos finalizando mais um Paraíba Sim. Se você não é inscrito nos nossos canais, você se inscreve. Canal Professor Edson Gomes no YouTube, canal TV Roda de Conversa no YouTube. E nas nossas fanpages no Facebook, TV Roda de Conversa e Professor Edson Gomes. A todos e todas, uma ótima semana e até o próximo encontro.